medos ou fobias. Existem os medos mais estranhos que existem. Por exemplo, existe a botanofobia, o medo de plantas. Tem até isso, pessoa que tem medo de plantas. A clinofobia, medo de camas ou de deitar-se. A sofofobia, medo de aprender. A vestifobia, medo de roupas ou de se vestir. A araquibotirofobia, o medo de que se incrustem na gengiva ou no palato a pele que envolve o amendoim, pipoca ou outro componente que adere ao palato como doces compactos. Meu Deus. Existe também a bibliofobia, medo de livros, né? Muita gente tem esse medo. A eufobia, medo de ouvir boas notícias. Até de ouvir boas notícias tem gente que tem medo. Gente, eufobia, medo de ouvir boas notícias. A melofobia, medo de música. A ourofobia, medo de ouro. E a courofobia, medo de palhaços, né? Bom, agora existem aqueles medos mais comuns. Pode vir, isso. Há aquelas pessoas que têm a aracnofobia, medo de aranha. A sociofobia. Desculpem a falha da nossa produção. Hoje está difícil, gente. Que luta, cara. Dá uma força aqui, por favor, Bruno. Bom, enquanto volta ali, deixa eu falar uma coisa. O medo, gente, é uma coisa normal. Medo é uma coisa boa. Medo faz parte do instinto que Deus nos deu, o instinto da preservação. O que é o instinto da preservação? Através do instinto da preservação, por exemplo, eu vou ter medo da água, eu vou ter um certo medo de altura, eu vou ter um certo medo de dirigir correndo por aí, eu vou ter um certo medo de andar em lugares perigosos, altas horas da noite. Esse medo é absolutamente normal, porque ele faz parte deste instinto que nós temos, que é o instinto da preservação. Por exemplo, se nós não tivéssemos nenhum medo da água, certamente nós poderíamos morrer afogado. Em algum exagero que nós cometeríamos, nós iríamos nos jogar em qualquer água, de qualquer profundidade, sem estar nem aí. Se nós não tivéssemos medo da altura, eu ia sair me jogando de qualquer altura aí, sem ter medo nenhum. Se nós não estivéssemos medo, que faz parte do instinto da preservação, qualquer um de nós pegaríamos um automóvel, a bicicleta, ou nós sairíamos correndo aí a 1000 e não estaríamos nem aí para o perigo. Mas graças a Deus que Ele incutiu em nós, seres humanos, este medo que faz parte do instinto da preservação. Eu tenho um instinto de preservação em mim, você tem um instinto de preservação. Todos nós temos um instinto de preservação em nós. Agora veja bem, irmãos, quando o medo ele é prejudicial, quando nós não conseguimos superá-lo, ou quando ele nos vence, ok? Estão aí junto comigo? Quando o medo é prejudicial, quando eu não tenho controle sobre ele, e sim ele tem controle sobre mim. Por exemplo, podemos ter um certo medo de água, mas não podemos deixar esse medo tomar conta da gente. Ou seja, eu estou aqui, o mar está ali na minha frente, lá como se fosse do outro lado da rua, aqui eu já estou tremendo, aqui eu já estou apavorado, só de ver o mar. Por exemplo, eu tenho medo de altura, mas por causa do medo da altura, eu não vou subir num prédio de 5 andares, porque lá em cima eu vou começar a tremer, eu vou começar a suar frio, eu vou ter pavor. Aí o medo está me dominando. Aí o medo, ele está mexendo comigo, eu não estou conseguindo superá-lo. Aí ele passa a ser um medo prejudicial, além do instinto da preservação. O medo, quando ele é anormal, quando ele é meio irracional, por exemplo, há pessoas que têm medo de aranha
e ela sente um pavor. É o medo chamado aracnofobia. Pessoas que têm medo de situações sociais, pessoas, a sociofobia, a antropofobia. Pessoas que têm muito medo de viajar de avião, aerofobia. Pessoas que têm medo de sair de casa, agorafobia. Ou medo de lugares fechados, a claustrofobia. Ou medo de altura, acrofobia. Medo de câncer, um medo exagerado de estar com câncer, a carcinomafobia. Medo de tempestades ou trovões, a brontofobia. Medo da morte, necrofobia. Ou medo de doenças do coração, a cardiofobia. Olha, quando o medo, ele é um medo irracional, como esses que a gente viu antes daí, por exemplo, medo de livros, medo de... Ontem eu estava vendo uma coisa interessante na internet, um rapaz que ele morria de medo de pêssego. Ele tinha algum trauma de pêssego. Então ele foi num programa de televisão e lá colocaram um vídeo, um monte de pêssego. E quando esse rapaz viu esse monte de pêssego, ele saiu correndo igual um doido pelo meio do auditório. Ele queria sair daquele lugar. Ele queria de todo jeito achar a porta da saída, não conseguia. Eu vi pessoas com medo de bexiga, pessoas com medo de bolhas de algodão, pessoas com medo estranho de palhaço. Então, existem essas fobias, são medos irracionais. Então, tá além do medo, não é mais nem um medo, é uma fobia. Não é também uma síndrome do pânico, porque a síndrome do pânico é diferente. Eu vou dizer o que é a síndrome do pânico. Eu posso falar com experiência própria. Dos 10 anos até os 19 anos, eu sofri com algumas dessas fobias. Medo de morrer, e medo de estar com câncer, ou medo de estar com alguma doença do coração. Por quê? Hoje, pensando, analisando, eu descobri por que eu fiquei com essa fobia durante 9 anos e sem comunicar a ninguém. Aos 9 anos, eu fui internado no hospital com uma doença chamada nefrite, ou seja, inflamação dos rins. Eu fiquei naquele hospital por mais de 20 dias, quase um mês. E quando eu sofri muito naquele hospital, eu lembro que eu tinha febre todas as noites. E o que eu desejava mais naqueles dias era sair daquele hospital. E cá comigo, eu desejava nunca mais estar internado no hospital. Isso aconteceu aos 9 anos. Aos 10 anos, eu estava dentro da igreja. Olha como as coisas começam. Na sala em que as crianças tinham aula. E de repente me deu uma pontadinha no peito. Uma coisa que poderia ser normal, poderia ser uma corrente de ar, poderia ser um mau jeito. Hoje eu acredito que fosse isso. E aquela pontadinha no peito assim, começou a me dar um pavor. E eu calado, não falei com ninguém, porque eu estava com aquela dorzinha no peito. Na igreja não falei com ninguém. Olha o erro. Primeiro erro grande. A gente deve se comunicar. Se está sentindo alguma coisa, comunique, se abre, fale. Não falei para ninguém na igreja. Cheguei em casa. Minha mãe percebeu que eu estava diferente, ela ainda notou. O que você tem? Você está com o olho meio branco, meio esquisito? Eu falei, nada, estou bem. E aquela dor continuando no peito, uma pontadinha no peito. Aquilo me levou a ter o coração acelerado. O coração acelerado me levou a ter falta de ar. Ali começou o meu calvário. 9 anos. Todas as vezes, passou a dor no peito, mas só que ficou a taquicardia, o coração acelerado e a falta de ar. Dali minha vida não foi mais normal. Eu escondi de todo mundo, dos 10 anos até os 19, ou até os 18. 8 anos sofrendo, sendo que eu poderia ter resolvido aquela questão num dia. Se no mesmo dia eu falasse, mãe, pai, eu acho que eu estou com dor no peito. Eles teriam já falado, isso não é nada, ou talvez levado no hospital, no médico, o médico ia ver que eu não tinha nada, ia passar tudo. Mas o fato de eu guardar comigo, me levou a um pânico. E eu achava que eu tinha algum problema no coração. E eu não queria falar para não comprovar que as minhas suspeitas estavam certas, como se isso adiantasse alguma coisa. O que adiantava? Eu não confirmar minhas suspeitas, mas ficar vivendo naquele drama. Aí dali por diante, todas as vezes que eu ouvia falar sobre doenças do coração,
e depois eu comecei a achar caroços por todo o meu corpo. Se você procurar, você acha, viu? Eu achava caroço embaixo do braço, eu achava caroço no pescoço, eu achava caroço em todas as partes do meu corpo. Pronto, agora eu pensava, agora estou com doença do coração, estou com câncer, não vou passar dos 20 anos talvez, não vou nunca casar, não vou nunca ter filhos, não vou, meu Deus, minha vida acabou. Mas eu queria viver aqueles últimos anos da minha vida, pelo menos em paz, sem me ver internado em hospitais. Olha o drama, gente. 8 anos sofrendo essa síndrome do pânico, calado, sem falar para ninguém. Não podia falar de doenças, principalmente do coração e de câncer, que eu tremia. Começava a suar, começava o coração a bater forte. E a falta de ar era constante. Porque a partir dali meu coração só batia acelerado, nunca mais desacelerou, desde aquela noite. Começou na igreja. Bom, aos 18 anos, eu tinha que fazer exame do exército. E eu tinha que escapar de todo jeito. Falei, meu Deus, agora não tem jeito. No alistamento do exército tem que passar pelo exame médico. E agora, o que eu vou fazer? Tentei escapar, mas não deu certo. Aí eu falei, bom, agora chegou a hora de enfrentar o meu monstro. Chegou a hora de enfrentar o meu medo. Chegou a hora de enfrentar esse bicho. Antes de passar pelo exame médico do exército, eu falei, eu vou procurar um médico por minha própria conta. Perto de casa de um japonês médico muito conhecido, o bairro todo se consultava com ele, e eu tomei coragem. Fui lá, marquei a consulta, e no dia do exame, no dia da consulta, ele me olhou, ele viu que eu era uma pessoa muito nervosa, e eu falava com ele tremendo, assim, eu acho que não estou bem, meu coração bate muito forte, eu sinto falta de ar, muito cansaço, e agora eu tenho que ir para o exército, se eles me pegarem eu estou perdido, eu não vou conseguir fazer os exercícios, as provas do exército, e agora? Eu preciso que o senhor me dê um atestado, qualquer coisa, me dizendo a minha incapacidade. Eu queria provar que eu era incapaz. Educação física no colégio, nem pensar, nunca fazia. Dava uma desculpa para o professor, falava que eu era incapacitado, ficava só ali, no canto da quadra, vendo todo mundo levar uma vida normal, e eu naquele drama. Para que isso, né? Bom, o médico, ele passou os exames para mim. Chapa do tórax, eletrocardiograma, uma série de coisas. E lá estava eu, no dia do exame médico, fazendo todos aqueles exames. Aparelhos colocados no coração, chapa do pulmão. Terminou a bateria de exames. O médico mandou esperar na salinha dele. Ele entrou, os exames na mão, deu uma voltinha, foi lá para fora do corredor, chamou mais uns 3 médicos e ficou a equipe discutindo. Bom, o que pode ser isso? Eu ouvindo lá assim. E eles falavam aquela linguagem estranha, linguagem que ninguém entende, linguagem médica, aqueles termos técnicos. E eu ficava ali cada vez mais apavorado.